Bom dia, aprendiz. Cara, tô começando respirando assim porque hoje foi, hein? Bom, hoje é o único tempo que a gente tem, né? Hoje e o agora é a única realidade e o passado é aquele lugar onde a gente guarda as nossas lembranças e os nossos aprendizados que a gente vai lá de vez em quando consultar. E o futuro é um direcionamento, é aquilo que a gente olha para saber onde dá o próximo passo. E eu começo respirando assim e sugiro que você faça isso o tempo todo, né? Quando você precisar de reforçar a tua conexão, porque acabei de sair aqui do 459, né? E sair com, não vou dizer um pote de ouro, eu vou dizer com uma mina de ouro inteira, uma grande verdade, vamos colocar assim, mas uma verdade para a vida de todo mundo, mas que agora eu finalmente consegui assimilar. E eu confesso que isso deixa a gente até um pouco tonto quando você literalmente percebe uma realidade que sempre esteve ali e você não consegue ou não conseguir enxergar, vamos colocar assim. Então, vamos começar aí porque não vou deixar vocês curiosos e vou tentar ser breve numa coisa tão forte. Talvez seja até necessário, assim como eu vou fazer, rever todas as minhas anotações aqui, tá? Então, o que a gente vai falar hoje? O que foi o tema da live de hoje, né, do 459, foram histórias, né? Então o tema eram as histórias que você conta para você mesmo. E aí, para contextualizar a chave que eu peguei e quero deixar com vocês aqui, vamos falar de vitimização. E vitimização é um tema que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando disso, contando, dando exemplos, né? E foi uma coisa que eu estudei muito, porque eu sempre tentei entender a situação que eu me encontro, por que eu cheguei até aqui, por que as pessoas fazem o que fazem, né? E só que assim, quando você fica estudando as consequências, quando você fica estudando o resultado de uma ação, né, você não vai na causa. E quando você não entende a causa, fica difícil de você virar a chave. E eu acho que foi essa a verdade que eu consegui enxergar. Então vou até para as anotações aqui, porque eu queria ter uma sequência que fosse lógica, né, que fizesse sentido para você também. Então, vitimização nada mais é do que uma frequência que a gente se encontra. E aí, eu vou pela minha cabeça, tá? Porque eu consegui, para mim, fazer a conexão da onde vem e por que a gente vive nessa frequência. E aí eu vou começar até fazendo um parênteses aqui, né, que eu não me apresentei, mas para deixar bem claro para você. Então, para quem não me conhece, eu sou Carlos Martinatti, né? Eu estou aqui com o Carlos Martinatti, mas eu sou um filho de Deus e feito à imagem e semelhança dele. Como filho de Deus, eu tenho direito a tudo o que é do Pai. E aí faz parte também aonde a chave vai se encaixar. Mas o mais importante é o seguinte, se você está assistindo isso aqui, se você, por uma sincronicidade, chegou até esse vídeo, até essa informação, saiba que você também é um filho de Deus, né? Por isso que a gente diz, somos todos irmãos na nossa origem, cada um na sua fase. Mas como filho de Deus, você também tem direito a tudo, o importante é você saber disso. Então, tente assimilar essa sua identidade, tá? Só que eu comecei, né, ou eu abri esse parênteses para entrar nesse assunto também, por quê? Porque o problema é justamente esse. Quando você não tem clareza da sua identidade, dessa conexão, você se sente literalmente sozinho no mundo. E
a gente, quando vem nesse mundo assinando a cláusula do contrato lá que fala do esquecimento, a gente chega aqui e tenta se conectar com as pessoas mais próximas, né, com as identidades mais próximas ali. Por quê? Porque a gente morre de medo de ficar sozinho. Eu acho que esse é um dos maiores medos, de você viver isolado. O ser humano, por essência, eu entendo isso, já ouvi de várias pessoas, mas por essência nós somos seres sociáveis. Se você tem um problema de associação com outras pessoas, duas coisas, né? Ou você ficou dominado por algum outro medo, por algum outro trauma e prefere encarar essa solidão, né, esse isolamento, né? Ou você, sabendo da sua identidade, ainda não encontrou o grupo com a sua frequência. Então, isso é mais raro, porque quando você dominou a sua identidade, automaticamente você assume uma frequência que vai atrair as pessoas que estão no mesmo grupo. Então, você está sozinho é algum trauma, e isso você tem que investigar. Então, partindo desse princípio que o ser humano é um ser extremamente sociável, o medo da solidão é um medo que te trava e te conduz para atitudes e ações que tentam o tempo todo amenizar essa situação, né? E por essa razão, você acaba encontrando pessoas que estão exatamente na mesma frequência, pessoas que também têm medo de ficar sozinho. Só que o nível dessas pessoas vai ser muito parecido com o seu, ou seja, são pessoas que não conhecem a verdadeira identidade e, não conhecendo essa identidade, não entendem a questão do governo, né? Não entendem que precisam e têm a capacidade intrínseca de governar. Por quê? Porque são filhos do rei. E como príncipes têm a capacidade, por direito, por herança, de governo. Só que você tem que assumir isso. E essa é uma questão que o seu pai nunca vai interferir, que é o princípio do livre-arbítrio. Você escolhe quem você é. Ele já te deu tudo, só que você tem que ir lá buscar. E por te dar tudo, por te dar e apresentar exatamente aquilo que está no teu coração, a tua ansiedade, né? Ansiedade no sentido de anseio, de querer alguma coisa, o que a sua alma, o que está dentro de você realmente manifesta, que é a tua frequência, atrai aquilo que você quer naquele momento. Só que o querer não é mental. O querer, e essa é uma das grandes contradições que a gente tem, o querer para Deus é aquela frequência que você emana dentro do teu coração. Então, se você tem angústia, se você tem medos, Deus entende que é isso que você quer, porque é essa frequência que Ele escuta. Então, Ele vai te mandar ou vai te colocar em situações que vão amplificar essa sensação que você está vibrando. Você vai ter mais medo, você vai ter mais angústia, você vai ter mais situações que te tragam solidão. E aí, para manter essa condição, você acaba se juntando, para tentar superar isso, se juntando com pessoas que são iguais a você, porque você deixa de sentir um pouco daquele isolamento. Só que esse é o grande problema. As pessoas ficam se retroalimentando com coisas ruins. Mas ruins por quê? Porque é isso que elas têm dentro delas. Então, você está vivendo o clube dos fracos, né? E essa é a grande questão. Se você não conhece a sua identidade, se você não governa, né? Se a tua alma, teu espírito não governa sobre o seu corpo, quem vai governar é a sua mente. E a sua mente é um sistema altamente complexo, extremamente eficiente, que busca realizar as tarefas ou resolver os problemas com o menor gasto de energia possível. Então, o que a tua mente faz? Ela não vai buscar uma solução nova. Ela já encontrou uma solução. Junta com outras pessoas que estão
que estão na mesma situação, que são iguais a você. E aí, um fica alimentando o outro com a sensação, o sentimento de vitimização, e todo mundo se junta para lamentar. E isso vai apaziguar o maior medo que você tem, que é o medo da solidão. Então, se você está reclamando da vida, se você tem o hábito de se vitimizar, de contar histórias, automaticamente você vai trazer para a sua vida pessoas que têm o mesmo comportamento. Então, não adianta você olhar para a pessoa que é próspera, para a pessoa que é rica, querer ter o que aquelas pessoas têm, querer chegar na posição que elas estão, fazendo aquilo que você continua fazendo. Por quê? Por medo. Medo de quê? De ficar sozinho. Por quê? Porque você não conhece a sua identidade. Não conhecendo a sua identidade, você não governa. Não governando, a sua mente governa. A sua mente é escassa, a sua mente é preguiçosa, a sua mente quer economizar energia. Você continua onde você está. Então, para mim, isso é o começo da chave que eu peguei. Eu vou passar mais uma informação, vou te falar como sair disso. E aí a tua mente preguiçosa não vai gostar. Sinto muito. E se você bateu aqui, ficou pé da vida e entendeu que esse não é o caminho para você, provavelmente você não está no momento certo. Aqui eu me despeço, você sai da live e vai buscar outras pessoas que estão se vitimizando, vai se lamentar e dizer que a vida não tem saída, né? Então, eu espero te ver lá na frente quando você conseguir superar isso. Aqui um adeus aos que não vão conseguir sair tão cedo dessa condição. Ficou? Ficou? Então acompanha comigo aqui. Não vai ser fácil, né? Mas é simples. Essa é a questão. Bom, então o seu ambiente, o ambiente que você viveu quando você chegou, ele moldou quem você é. A sua família, né? E entenda, os seus pais não têm culpa de nada disso. Os seus pais deram o que eles tinham, que foi da onde eles vieram. Por isso que muitas vezes pessoas prósperas, pessoas que nasceram em ambientes prósperos, elas prosperam, porque a mentalidade dela já é outra. E se você está onde você está, muito provavelmente tem a ver com a sua origem. Só que não é o seu destino é você que faz. Essa é a grande questão. E aí tem uma frase aqui que muda muita coisa quando você começa a prestar atenção nela, que é a seguinte: quem apresenta necessidade para os outros recebe esmola. Quem apresenta projetos recebe investimento. E isso tem a ver com uma grande verdade que também está na palavra, né? E que eu vou repetir muitas vezes, e provavelmente em todas as lives, né, que eu estiver passando aí, quem estiver acompanhando vai ouvir, que é o seguinte: o seu propósito, segundo a palavra, está lá, é desfrutar e servir. Esse é o seu principal propósito. Então, quando você chega para alguém e pede alguma coisa, né? Você chega e pede alguma coisa apresentando uma história triste, dizendo que minha vida, eu preciso disso, eu preciso aquilo, porque eu não tive oportunidade, porque eu dei azar, porque eu nasci onde eu nasci, etc. Quando você conta uma história triste e pede alguma coisa, as pessoas que tiverem condição de te ajudar vão te ajudar com uma esmola. Até porque tudo que essa pessoa quer é que você saia da frequência dela, porque você está sugando. Tua frequência é mais baixa, tua energia é mais baixa, você está roubando energia dessa pessoa. E com isso, o que ela vai fazer? No máximo, se ela não te der um passa fora, ela vai te dar uma esmola para você ir embora. E como você é escasso, uma esmola para você tá bom, você vai vivendo de esmolinhas. Eu sei bem o que é isso, sei muito bem. Eu criei uma história, assim, elaborada numa fase da minha vida, entendeu? Vivi num lugar maravilhoso, paradisíaco. Quem conhece a minha história mais antiga, de mais novo, sabe disso. E eu criei uma realidade por não ter essa mentalidade de que eu conseguiria viver com R$1 por dia. E eu vivi no paraíso com R$1 por dia, entendeu? Sendo
completamente escasso, mas aquela verdade para mim estava boa. Era o que eu conseguia fazer na época, né? E vivi feliz, porque eu acreditava nessa história. Então, se você quer crescer, se você quer mudar de fase e de frequência, você tem que servir. E como que você vai servir? Você vai apresentar projetos. Quem apresenta projetos recebe investimentos. Obviamente bons projetos, obviamente projetos certos para os investidores certos. E aí tem uma parábola na Bíblia que diz, né, que eu não conheço exatamente, eu só escutei algumas versões delas, mas que os homens mais ricos, né, o homem mais rico deu aos seus servos lá, deu 1.000 a um deles, deu 2.000 ao outro, deu 5.000 ao outro, aquele que ele achava mais capaz. O que ele recebeu 5.000 para guardar, ele ia viajar e voltar. Quando ele voltou, o que recebeu 5.000, na mesma hora que ele recebeu, ele já foi lá, investiu, reinvestiu e criou 10. Quem recebeu 2.000 sabia que tinha que tomar cuidado, porque o patrão era muito exigente, né, e cuidadoso com seus bens, foi lá, foi mais conservador e conseguiu mais 2.000. O que recebeu 1.000 sabia que o cara era casca grossa, entendeu? E muito severo. Ele foi lá e escondeu para que ninguém roubasse, para realmente guardar o patrimônio. E quando voltou esse patrão, vamos dizer assim, ele chegou e perguntou, e aí, como foi? Ele falou, o que estava com 5.000, ele falou, não, eu investi e consegui mais 5.000 aqui, eu dobrei, entendeu? O que estava com 2.000, conseguiu fazer mais uns 1.000 ali, porque ele fez um investimento mais ameno. E o que tinha 1.000, falou, eu guardei todo o seu dinheiro, está tudo seguro, com certeza ninguém ia roubar. E aí a parábola diz, né, que a quem guardou os 1.000, ele tirou tudo, ele falou, você foi preguiçoso, né? Você tinha oportunidade e não usou essa oportunidade, então isso vai ser tirado de você. A quem tinha 2.000, falou, você fez mais 1.000, esses 1.000 te pertencem, né? Porque você aplicou. A quem fez 5.000, dobrou o patrimônio, ele falou, não, esses 5.000 te pertencem, né? Porque você foi digno. E aí, quando ele tinha mais dinheiro, ele falou, então, a quem fez os 5.000, a dobrou, é o melhor investidor, é o meu melhor investimento. Então, tá aqui mais 5.000 para você trabalhar. É assim, contado muito mal, e aí me perdoe quem conhece essa história, o que eu quero dizer é o seguinte, todos os que são próximos, os que são prósperos, são investidores. E quem é um investidor, investe nas melhores opções. Então, a quem mais tem, mais será dado. Porque já se mostrou capaz de multiplicar. E aí eu estou indo por um dos vídeos mais longos aqui, mas eu queria encerrar com essa chave mestra, que é a seguinte. A diferença do resultado que você tem está na forma como você conta a tua história. Então, para de contar a história de vítima. Para de tentar ficar matando esse medo, porque esse medo, ele é irreal, ele está só na tua cabeça, ele tem origem de não saber quem você é, de não conhecer a tua identidade. E a partir do momento que você parar de se vitimizar e de dar esmola, porque quando você dá esmola, você está se compadecendo, você está entrando na energia daquele que é vítima, entendeu? Você começa a fazer investimentos, você começa a receber investimentos. E aí sim, você está servindo e à medida que você vai acontecendo os resultados, você vai desfrutando. Isso traz mais e você entra na roda da prosperidade. Então, eu até anotei aqui, ó, Deus não tem dó de você, pois Ele já te deu tudo. Mas tem que entrar nessa frequência. A frequência de vítima sintoniza com motivos de vitimização. Então, eu queria deixar esse recado, né, essa chave que para mim, eu confesso que eu estou até meio tonto, né, para não dizer outra coisa. Por quê? Porque eu ainda vou ruminar muito isso. Que agora está abrindo uma porta, né, essa chave está abrindo uma porta que as coisas estão muito mais claras lá dentro. E é um mundo. É como se descortinasse
uma realidade que eu sabia que existia e agora eu tenho que literalmente ali colocar energia para alcançar essa frequência, porque nesse momento eu estou conseguindo sintonizar essa frequência, eu estou experimentando ela e eu vou trabalhar para ficar nela. Eu só posso dizer adeus aos meus amigos vítimas, né? E eu espero encontrar com vocês aqui do outro lado. Vou trabalhar bastante para ficar por aqui. É isso, obrigado aí. Se você sintonizou com essa frequência, se você se fez sentido para você essa mensagem, então nesse canal compartilha, traz outras pessoas para cá que você acha que estão precisando, que estão nesse momento também, e manda uma mensagem aí se você quiser entrar num grupo, um grupo de WhatsApp onde a gente está transbordando toda essa sabedoria. Tá certo? Então, seja bem-vindo a mais uma segunda-feira que muda tudo, oficialmente quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023, mais um dia, o dia de hoje, e hoje que mudou tudo, pelo menos na minha vida, eu espero que mude na sua também, independente do dia que você receber essa mensagem. Tá certo? Valeu, aprendiz. Até!